Buenas, mundo! Tudo bem com vocês? Aqui é Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amar Cura. E hoje estamos aqui com mais uma live Abre Caminhos. E dessa vez o assunto é música e expansão de consciência. E vocês podem se perguntar, mas o que astrologia, tarô e terapias integrativas têm a ver com música? Tudo! E nessa live eu convido o Thiago Jorge para conversar com a gente sobre como a música e a expansão de consciência estão conectadíssimas. Eu tenho algumas histórias aqui sobre como a música faz parte dessa minha jornada com a astrologia, principalmente porque foi o assunto onde isso foi tocado. E essas percepções que foram vindo da minha relação com a música desde muito cedo, assim, de me lembrar de momentos onde eu era criança, estava aprendendo a desenvolver essa comunicação, digamos, formal. E eu me lembro de escutar músicas que me emocionavam. E eu sempre tive isso, assim, ao longo de toda a vida, de ter essa conexão com músicas que ativam memórias. Com músicas, principalmente músicas que não são do meu tempo. Então, essas histórias, elas foram me acompanhando e ativando muitas sensibilidades. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Pri, bom dia, Michele. O Thiago chegou aqui. Vou convidá-lo então para entrar, para conversar com a gente. Bom dia, mundo! Buena! Bom dia, bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo certo. Que bom ter você aqui. Graças por aceitar este convite para estar aqui conversando sobre música e expansão de consciência. Legal, fico feliz. Feliz pelo convite e sempre bom, né? Falar disso. Dessa coisa que nos envolve diariamente, né? Queira a gente esteja consciente ou não, a gente é rodeado por música o tempo todo, né? Sim. Thiago, então, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua relação, então, com a música, com o som, e aí a gente vai desenvolvendo como é que isso chega num lugar de expansão de consciência. Legal. A história com a música, se eu for contar, a gente tem que fazer uma Ah, imersão de uma final live de só para semana, contar a história. né? Mas eu comecei a tocar minha conexão com música desde muito cedo, assim, né? Sempre, desde criança eu visualizava palco, gostava de tocar e tudo mais. Então eu tinha essa conexão, assim, desde... Eu lembro que tem uma história que eu tinha uns 4 anos, assim, eu tinha um sonzinho, um radinho vermelhinho, com microfone amarelo e vermelho, e tocava a música La Cucaracha, La Cucaracha. E eu ficava cantando, assim, né, dentro de casa, eu fechava o olho e imaginava, assim, eu fazendo show, né, esse tipo de coisa, assim. Aí fui crescendo, eu quis tocar violão com 8 anos, e aí aí eu morava com a minha mãe na época, e eu tinha mais alguns irmãos, e aí aquela coisa, e queria a dualidade entre praticar um instrumento e brincar com os irmãos, eu não tive tanta aptidão e talvez vontade, né, para entrar na música mesmo, assim, quando tinha 8 anos. Aí com 11 eu peguei um violão emprestado de um amigo meu, aprendi a Ana Júlia no violão. Quem aqui nunca cantou Ana Júlia, né, dos Los Hermanos? E aí dali pra frente eu comecei a gostar de música, assim, a perceber que dava para fazer som, de perceber que dava para tocar uma música onde as pessoas se alegravam com aquilo, né? Então aí com 11 anos eu comecei realmente a tocar violão e fazer aula de violão, né? E aí foi já com 13 para 14 anos eu entrei numa banda de música gaúcha aqui na minha região, na minha cidade. E aí toquei, e desde muito cedo eu comecei até a música como algo mais profissional, né? Então, com 14 anos, a minha banda tinha um ônibus, então a gente viajava, tinha beliche no ônibus. Então, tu imagina, cara, 14 anos de idade, sair numa sexta-feira e voltar no domingo,
era o sonho de todo jovem adolescente, né? Que tinha essa alma com a música. Então, desde muito novo, eu comecei a ter essa conexão com a música. Aí, 17 anos, eu comecei a tocar cavaquinho, toquei numa banda de pagode, depois toquei em banda de samba, depois montei uma banda que foi, acho que, meu principal projeto, uma banda de samba rock, onde eu tive por 5 anos essa banda, gravamos algumas músicas. Aí eu comecei a compor, né? Nessa época eu comecei a escrever músicas. Então, nessa época eu sempre, assim, ó, paralelo a isso, eu sempre gostei dos assuntos da bruxaria, das coisas fora da casinha, né? Então, acho que eu vi o teu perfil, mais ou menos a linha que tu gosta, assim, de conhecimento. Eu sempre gostei muito desses assuntos. Então, nunca fugiu muito. Só que daí chegou 2 momentos bem desafiadores da minha vida que eu tive que buscar o autoconhecimento de verdade, assim. Não só por hobby, por ler um livro, mas para realmente eu não ficar num vazio existencial forte que ia me levar para o fundo do poço, né? Momentos da minha vida bem desafiadores, aqueles marcantes que a gente lembra, vai lembrar para o resto da vida, né? Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, os estudos profundos foi o que realmente me ajudou a, naquele momento, passar por aquele grande desafio. E aí, eu cheguei até nos estudos de física quântica, estudos da própria ciência mostrando o uso da música de forma terapêutica, o uso da música de forma que realmente como utilizar ele no processo do desenvolvimento humano, desenvolvimento da mente humana. E aí chegou o momento que eu comecei a descobrir que a música era uma ferramenta. E uma não, né? Era uma das ferramentas mais importantes quando a gente fala de estarmos caminhando para um novo ciclo, para um novo estágio da humanidade, vão ter pilares desse novo humano, como diz um amigo meu que ele escreveu um livro chamado Novo Humano, né? Então, a música, ela é um desses pilares da construção da sociedade. Então, eu pensei o seguinte: Thiago, não dá mais para que tu continue nesse caminho que tu tá. Com essa música, às vezes tocando uma música ali que diz para ir na boquinha da garrafa e tudo mais, esse tipo de coisa, né? E aí não fez mais sentido para mim, Vanessa, eu tocar alguns estilos de música. Então eu comecei, foi todo um processo assim de migração, de ficar mais realmente isolado, estudando. E aí abri uma veia de composição, né? Uma veia de composição, comecei a escrever músicas, porque é o seguinte, o que é a composição? Né? Nada mais é do que a externalização daquilo que a gente tem dentro de nós. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando eu escrevo uma música, por exemplo, eu estou colocando o que eu tenho dentro de mim, de valores, de sentimento, de emoção, na música, através daquilo. Tem pessoas que colocam na arte, tem pessoas que colocam numa pintura de quadro, tem outros que vão empreender. Uma das minhas vertentes também é empreender, eu gosto muito de falar também disso tudo, né? Até porque uma coisa não tá longe da outra. Então, com a música foi isso, assim. Aí eu chegou um momento que assim, não dá mais, Thiago, não dá mais. E aí, sabendo que isso aqui, ele é uma arma, ou sabendo que isso aqui é uma ferramenta que eu posso escrever bons projetos, escrever boas coisas, anotar na minha agenda o que eu tenho que fazer, é minha escolha e é minha única, eu sou o único responsável por isso, de utilizar isso aqui para o bem ou utilizar isso aqui para o mal. Então, para o mal que eu digo assim, para algo que não vai fazer bem para o universo, para que não Deus. vai somar. Aí eu escolhi essa mudança mesmo, né, de não tocar mais alguns estilos de música. Até às vezes já me convidaram, eu fui, mas vou assim porque eu gosto muito de um pagode, de um samba, eu gosto muito desse ritmo, né? Mas quando eu volto, eu já volto meio que arrependido. Assim, não dá mais pra mim. Foi a última vez. Então já, nesses últimos 8 anos que eu parei de tocar na noite, eu acabei indo algumas. Mas não dá pra contar numa mão. Às vezes que eu aceitei convite para ir tocar. É legal pelo ritmo, pelo palco, né? Quem é da música tem essa conexão muito forte com o palco, com o público. É uma troca energética muito legal, assim, é muito gostoso. Mas quando não tá alinhado com aquilo que realmente você veio fazer aqui, no meu caso, trazer outro estilo de música, trazer letras que vão expandir a consciência, que vão trazer um conjunto de valores que não aqueles de algum certo tipo de música que eu já toquei e que hoje em dia tá até pior, né? Meu Deus do céu, nós estamos caminhando num limbo, assim, se for falar do cenário musical. Então, a minha escolha foi escrever minhas músicas, escrever, gravar. Eu tenho um projeto, tanto solo quanto a Luana, que é uma amiga minha, uma grande voz. Então, a Michelle escreveu aqui, ó, dançando e cancelando a letra dos pagodinhos. Verdade?
Esses dias eu fui tocar, né? Aí tava lá, né? Como é que era a música, mandou Alexandre Pires, né? Como é que uma coisa assim machuca tanto, toma conta de todo o meu ser. Daí eu assim, cara, pior que o ritmo é gostoso, né? É envolvente. Mas é bem como ela falou, ele fala cancelado, cancelado, isso não entra em mim. Então, mas isso é o diferencial, Tô sabe, curtindo, Vanessa? mas tô cancelando. É, cancelado. Mas assim, ó, tem um detalhe também. Quando a gente sabe, por que, por exemplo, se a gente for remontar a história, vamos lá, tem né, nas escrituras sagradas, Cristo chegava perto das pessoas com lepra e ele não era tomado pela doença que pegava a metros de distância, a pessoa já estava doente e era só esperar pelo dia da morte. Por que, que ele não pegava? Porque ele entendia. Então, uma das coisas nesse caminho é entender. Então, quando eu entendo, por exemplo, eu não escolho ir num pub onde está tocando só essa sofrência de hoje em dia. Mas se eu tô num lugar que toca essa música, a gente sabendo disso, a gente dá risada. Nossa, olha só a quantidade de crença limitante que tem nessa música, olha a quantidade de loucura que tem nessa letra. E aí tu ri, tu fala sobre aquilo, aquilo passa por ti e não te faz mal, vamos dizer assim. É a metáfora daquele, como é, que atravessou o Mar Vermelho. Como é que é o nome daquele da Bíblia que atravessou o Mar Vermelho? Moisés. Pronto, me perguntou Mas como o é Mar que é o nome, Vermelho, Moisés. Vamos lá, gente, ajuda, cadê? O Mar Vermelho nada mais é que a energia tamásica, é o planeta, Sim, passar sim. pela vida e a energia densa do planeta não te absorver. Não é automático, não é metafórica, verdadeiramente tu atravessar o mar, tu abrir o mar. Não, É eu atravessar metafórico, de fato. eu Sim. atravessar pelo mar da vida e a energia tamásica, escura, densa não me absorver. Então eu estou num ambiente denso, tá, beleza, eu me protejo, faço toda a proteção energética espiritual para isso, mas, ó, falando em Luana, ela entrou aqui, essa energia densa não me pega, entende? Uhum. Então essa foi um pouquinho meu E aí, contexto com a música. claro, já chegou já na história e contextualizando, e justamente no que a gente tem para trazer aqui de principal, que é essa questão da vibração, da frequência, da ressonância, que vem a partir realmente desse entendimento de que, ou citando alguma outra coisa aí bíblica, de o princípio era o verbo, né? Então o princípio era o som, a gente tem a base de toda a nossa estrutura a partir do som. Então, agora eu vou trazer rapidinho a história que eu falei que eu queria contextualizar de por que fazer realmente essa conexão aqui da astrologia, que é uma das ferramentas minhas de trabalho, com a música. E o caos é o seguinte, né? Quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de matemática que era produtor musical. Então, a forma dele mostrar essas duas paixões, que era a música e a matemática, era justamente explicando isso, né? E ele repassou um desenho que você tinha compartilhado, eu também, um trechinho ali que é da Disney, né? Sobre a origem dos sons, e ele repassou esse desenho quando eu já tinha assistido lá atrás, quando eu era criança, que falava justamente dessa relação da música com a matemática para explicar realmente essas divisões, essas frações, mas o que me remeteu a algo que para mim estava surgindo ali nesse processo da música das esferas, que é também desenvolvido ali por Pitágoras, que fala sobre a estrutura da música ser a mesma estrutura do universo. Então, para cada planeta a gente tem uma nota musical, para cada signo a gente tem um acorde, para cada relação dessas vibrações e frequências a gente tem algo em ressonância aqui nessa matéria também. Sim. Então é muito interessante como isso foi, como a matemática e a música, elas foram me norteando para ter uma compreensão da astrologia que fosse para além das caixinhas também, para além do que é compreendido como horóscopo, como previsão, mas para ter essa compreensão de que a partir desse estado de vibração, de frequência e da ressonância. Pausou aqui ou tá tudo certo? Deu uma leve travadinha na ressonância, mas pode continuar. Então, essa ressonância que eu tenho no individual, ele vai trazer realmente toda uma reorganização
dessa comunicação primordial. Então, a partir do momento que eu entendo esses contextos, eu também percebo diferente. E a nossa percepção está muito atrelada a esse som, né? Que é o que você falou. Eu posso chegar num lugar com a consciência que eu tenho hoje. Quando eu vou num lugar que eu ia antes, ou que eu fazia aquilo de um modo automático, ou fazia aquilo porque eu tinha um objetivo financeiro, ou, enfim, por outros motivos, quando eu chego nesses lugares com a consciência que eu tenho hoje, eu vou perceber isso diferente. E da mesma forma, essa consciência ela já vai me blindando, porque a minha vibração está diferente, porque eu vou ressoar com coisas diferentes, porque a frequência que eu sinto e a forma como eu dialogo, eu me comunico com tudo isso, é outra. Então, esse caos lá do ensino médio, desse professor que eu agradeço muito, o Sérgio. Que presente, hein? Que presente, professor esse. Sim. Ele veio assim e ele girou uma chave enorme, porque ele fez uma conexão ali que, né, por ressonância, dentro de mim também tinha essa informação, e eu pude desenvolver realmente, desde muito cedo, esse trabalho com astrologia por conta dessa percepção de conexão da matemática com o som e de como isso se estendia a todos os assuntos onde a gente pode trabalhar essa base, né, de que se a estrutura da música explica a estrutura do universo, a estrutura da música também explica a nossa estrutura. Então aí vem a relação dos principais 7 planetas com a relação das notas musicais, com a relação dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos. E esse impacto, ele realmente é feito de uma forma onde a gente vai percebendo que existem energias pendulares. Né? A gente sempre, assim como tem a história do metrônomo, né? Que você pode contar exatamente isso. As energias também pendulares, elas acontecem muito nas dinâmicas que eu percebo dentro da astrologia. Quando a gente está vendo todo o movimento em que os planetas estão fazendo, todo o movimento em que a gente faz aqui, tudo isso é uma energia pendular. Ela vai oscilando, as vibrações vão oscilando, vai mudando a frequência das situações que a gente está vivendo, e por ressonância nós vamos atingindo resultados ou tomando atitudes diferentes. E para mim, dentro dos atendimentos, é muito importante me conectar com músicas. Eu tenho uma conexão assim com músicas étnicas e músicas muito antigas que trazem essa sensação de remontar, não vou nem falar de outras vidas, mas de memórias também muito antigas, coisas que como se estivessem impregnadas nas minhas células. E quando eu abro um mapa astral, quando eu abro uma leitura de tarô, me vem uma música, e eu não estudo nenhum instrumento, eu não tenho esse conhecimento teórico, técnico da música, que eu admiro muito, mas não é a minha parte. A minha parte é essa sensibilidade de captar a vibração e a frequência das coisas, e eu associo a músicas, eu associo a cores. Então, eu aproveito essa sensibilidade que eu tenho, e quando eu vou fazer uma leitura de mapa astral, uma leitura de tarô, eu encaminho aquela música que me veio, ou aquele acorde, eu vou pesquisar sobre, para a pessoa receber aquilo junto, né? Então, é o que você falou, se a gente tem uma ferramenta, a gente tanto pode usá-la para o bem quanto para o mal, a música, hoje em dia, ela é muito usada para manipulação de massa, ela é muito usada para baixar o gradiente cognitivo, baixar a frequência do coletivo. Então, se eu tenho a oportunidade de elevar a frequência de 1, 2, 3, dezenas, milhares de pessoas que passam por atendimentos de tempos em tempos, eu faço isso através dessa combinação. E a manipulação aqui é uma manipulação alquímica, né? Uma manipulação onde eu vou alquimizar algum processo para potencializar aquilo que tem de melhor. Para que a pessoa, quando receba o atendimento e faça uma leitura, quando ela receba as informações, as ativações de um atendimento, ela possa ouvir aquilo e internalizar num outro nível. Ela receber aquela mensagem que está escrita, mas com a música ela vai conseguir acoplar aquela informação de uma forma muito mais expansiva, muito mais profunda. Mesmo que ela nunca tenha escutado essa música, mesmo que não seja o ritmo que ela goste, é um canal, é uma ponte que a música faz. Mas sabe por quê, Vanessa? O seguinte, uma coisa é, por exemplo, você como terapeuta, daí tu chega e fala para a pessoa que está fazendo terapia contigo e fala, aqui a gente identificou um trabalho assim, e eu acho que é o seguinte, você tem aqui
algo, um merecimento para você trabalhar, ou questão com autoimagem e tal. E é o seguinte, ó, eu preciso, vamos trabalhar um mantra, vamos trabalhar uma ressignificação e vamos botar assim, ó, você vai repetir todo santo dia na sua vida assim, ó, não arrede o pé de ser quem você é, não arrede o pé de ser quem você é. Ela vai pensar sobre aquilo. Tá, beleza, vou fazer, vou na frente do espelho de manhã cedo, não arrede o pé de ser quem você é. Então ela vai lá, vai trabalhar. Agora, quando eu coloco isso numa melodia, e não arrede o pé de ser quem você é, e não arrede o pé de ser quem você é. Qual é a magia que acontece aqui? Quando eu ouço uma palavra, ou quando eu tento colocar para dentro de mim em forma de mantra mesmo, né, de ressignificar sem a música, aqui a gente tem a letra, né? A letra da música aqui, a mensagem, o arquétipo em si da letra. Isso aqui, ele bate aqui no nosso inconsciente, aí as nossas crenças, convicções, o nosso próprio paradigma de vida, ele faz o quê? Ele choca com aquilo, dependendo se não bate muito com ele meio que ignora e vai embora. E aquela mensagem não entra. Agora, quando eu coloco isso dentro de um ritmo, harmonia e melodia, aqui, ó, esse meu controlezinho é o ritmo, melodia e harmonia, também conhecido como música. Então eu coloco uma letra aqui dentro e isso aqui ele entra sem pedir licença. Então essa é a magia da música. A letra, ela é porque a música em si não tem letra. A música é melodia, ritmo e harmonia. A representação trina divina na música. Corpo, espírito e alma. Então, o ritmo representa uma coisa, a harmonia outra e a melodia outra coisa. Então, corpo, espírito e a alma. O ritmo. Tanto que a gente está numa fase tão densa que o que a gente se ouve principalmente nas músicas hoje em dia? Só ritmo. Né? É só ritmo. Nós estamos no máximo da densificação da matéria. Qual é o lado positivo disso? É que pior que tá não fica, né? Pode até ficar. Pode até ficar, porque eu falava mas isso. Não vai, Vanessa, vai ser eu falava isso tudo mesmo, né? uns 4 anos atrás. Eu já falava isso. Pior que tá não fica. E olha, tá ficando, tá? Às vezes eu dou uma olhadinha nas músicas que estão aí comercialmente, tá ficando pior. Mas por quê? Porque realmente tá se trazendo para as músicas, para fora, que quando lembra lá no começo da live, quando eu escrevo a música, eu coloco para fora aquilo que eu tenho, tá vindo para fora as mazelas humanas. Tá vindo para fora o pior daquilo que há no humano. E aí eu coloco isso numa música. E aí, o detalhe, eu coloco isso numa música e dou ela para o planeta. E dou ela para as pessoas ouvirem. Isso reverbera no inconsciente coletivo. Isso vai para dentro das pessoas. E ao ir para dentro das pessoas, o que acontece? Isso vai formando o nosso paradigma de vida. O que é o nosso paradigma de vida, Thiago? É como a gente vê a vida. Se você vê a vida X, você não vai caminhar por Y. Se você acredita que relacionamento é ruim, que a solução é beber para afogar os problemas, é quando der qualquer briguinha você sair traindo e ir para balada com as amigas, que é o que tem de hoje nas letras das músicas, o que acontece? Quando você passar por um desafio, aquela informação que está no seu inconsciente vai fazer o quê? Vai moldar o seu comportamento e aí você vai agir como? Sabe aquela coisa assim, ó, nossa, eu tava bem, daí do nada alguém me cortou o trânsito e eu não sei o que aconteceu. Eu respondi daquela maneira, toquei o dedo na buzina, gritei, chamei palavrão, porque o seu inconsciente tem essa informação. Não estou dizendo que a gente tem que negar o nosso inconsciente. Agora a gente precisa, isso é autoconhecimento, isso é se conhecer. Então, o que há no meu inconsciente? O que eu acredito? Aí faz uma listinha, né? O que eu acredito sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre vida, sobre Deus. Enfim, aí a própria árvore da vida, né? Que a gente tem a árvore da vida com vários segmentos.
Então, essa música Uhum. ela entra. Sabendo disso, a gente precisa escolher e tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Tem um ditado muito popular que fala assim, né? Quem canta, repete, finaliza para minha frase. Seus males espanta. Aí eu digo, não. Quem canta, seus males espanta ou atrai. Uhum. Dependendo do que Uhum. você cantar, você não está espantando, você está atraindo. Uhum. Por exemplo, né? Tá Então, chamando. desse lado, vou até falar para fora da câmera. Então, a solução para a vida é beber e, sei lá, e não casar nunca. Beleza? Eu estou cantando isso. Então, o que eu estou atraindo? Eu estou atraindo os males. Eu estou espantando os males? Não, eu estou atraindo. Porque eu estou cantando aquilo. Aquilo é o meu mantra de vida. Sabe? Então, tem que tomar muito, muito cuidado. E olha só, Vanessa, que interessante. Impérios chineses antigos, muito antigo, né? Talvez se a gente remontar era pós-Atlântida, já impérios que sabiam do conhecimento, sabiam realmente do uso da música. O que eles faziam? Eles não permitiam determinados tons. Eles não permitiam determinados acordes, determinados ritmos. Porque se você quer criar por exemplo, um império onde eu tenha homens fortes, mulheres fortes, eu não posso colocar um tipo de música que vai enfraquecer essa pessoa de dentro para fora. Então é uma guerra silenciosa, tu percebe? É uma coisa muito, muito sutil. Que a gente... é música, música é diversão, música é alegria. Será que é só isso mesmo? Por que impérios antigos, sociedades realmente assim, muito ancestrais, muito anteriores à nossa, não permitiam determinados tons musicais? Porque eles sabiam que aquela música ou ia construir ou ia destruir algo dentro da pessoa. E sabendo disso, eles não permitiam para que, se o objetivo do império é homens fortes para ir para a guerra, eu não posso colocar uma música que qualquer probleminha aquele cara vai se jogar no chão. Não posso colocar não, que a solução para a vida, não, que a vida não vale a pena, que aí trabalha do umbigo para baixo, né? Os amores e desamores, ai meu Deus, aí terminou um relacionamento, a pessoa já se joga no chão e não vive mais. Começa a sofrer. Por isso que o próprio ritmo já diz, né? Das músicas de hoje, sofrência. Meu Deus do céu. Eu quero alegrência. Nem sei se existe essa palavra, né? Mas eu não quero sofrência, pelo amor de Deus. Sofrência também não existia até então, né? Ô, Vanessa, investi Tem que ser anos alegrência da minha vida mesmo. com dinheiro em terapias e cursos para ouvir uma música que vai me fazer sofrer. Eu pagava para não sofrer, pô. Exato. Né? Então, assim, a música ela tem interessante. isso, né? E a gente precisa... eu sempre falo que um dos pilares, no meu ver, por despertar, além de conhecimento, é coragem. Sabe por quê? Coragem? Porque é coragem para dizer assim, cara, e humildade. Coragem aliado com humildade. Sabe por quê? Eu tenho que ter coragem para destruir, né? Para colocar outro sistema de crença dentro de mim. E também humildade para dizer assim, olha, o que eu aprendi lá na escola durante 10 anos, mais de 80% daquilo é baboseira. Olha, o que eu aprendi lá com o padre da minha igreja, muitas das coisas que ele falou, eu não acredito mais. Então, tu tem que ter coragem para... Porque assim, também não adianta de nada. Se a gente destrói uma crença sem colocar outra no lugar, a crença velha volta com toda a força. Então, eu tenho que tirar uma crença, fazer um processo. Para isso que existem os terapeutas, existem as pessoas que entendem disso. Mas, assim, de forma bem prática para quem ouvir aqui, para quem for ouvir posteriormente. Não adianta, não. Então, tá. Agora, eu ressignifiquei, eu não tenho mais tal crença. Calma aí. A crença precisa ser substituída. Se você não substituir, ela volta com força total. Por isso que as músicas são importantes. Esse tipo de música que eu escrevo. E outras pessoas. Porque ela te ajuda silenciosamente a instalar novas formas de pensamento, novas crenças, nova programação, né? Por exemplo, esse telefone aqui. Qual é a diferença desse telefonezinho Xiaomi aqui, bem ruizinho, para o iPhone meu que está aqui fazendo a live? O sistema operacional dele. Esse aqui tem memória, suporta muito mais aplicativos. Esse aqui não. Já está pesado, mal consigo ligar. Então, o que são as crenças? São os aplicativos do celular.
o meu iPhone e esse aqui sem aplicativo, sem sistema operacional, é uma máquina morta, igual nós, lá no parado, uma estátua lá no cemitério. Agora, enquanto vida aqui, com um sistema de crenças bem trabalhados, atualizado com upgrades, né? Não obsoletos, o que vamos ser? Pessoas fortes, pessoas que não vão passar em branco na vida, vão construir, seja um império ou seja um império na sua família, na sua sociedade, no seu bairro, independente do tamanho do projeto que for, mas ela está desperta frente à vida. Exatamente. Isso em relação a estratégias, né? Assim como lá nos primórdios, essas estratégias eram voltadas para que houvesse essa consciência, essa força, para que fosse funcional toda a dinâmica e o sistema de crenças ali fosse ancorado e baseado para que houvesse uma evolução. Hoje, socialmente, a gente vive o inverso. Existem estratégias para que isso seja um declínio. Então, a gente parte realmente desse princípio da importância da gente fazer essa manutenção, essa atualização, este upload das nossas programações internas, das nossas crenças internas, para que a gente possa realmente começar a acessar nossas partes mais funcionais. Aquilo que realmente faz a gente, o que é estar desperto? A gente conseguir enxergar e agir e transformar aquilo com base no que você falou, com essa humildade para reconhecer o que eu acreditava, o que eu vivi, o que eu fiz, a forma como eu percebi a vida até aqui não foi funcional da forma como tem potência para ser, e eu tenho essa coragem disponível para que eu possa, de fato, transformar e ativar esses uploads na prática, né? Ana, seja bem-vinda. Atualização das crenças, muito bom. Sim, é o que a gente está falando aqui em relação também a como a música tem importância em relação a isso, para fazer essa estabilização, né? Então, quando a gente vai percebendo essas experiências, estruturando essas experiências de autoconhecimento e passando pelos nossos processos de transformação, é também da mesma forma como, né, o comprimento da onda. Ela vai oscilando, esses processos vão oscilando, eles precisam realmente de ajustes, então a gente passa por crises e a gente passa por processos onde a gente sente que obteve sucesso e depois vem mais um aprendizado e essas oscilações elas precisam ir espiralando, indo para essa verticalização, subindo, né, passando por essas atualizações. Então, todas as informações que competem à nossa rede neural armazenar, elas vão estar no ambiente. Então, desde o som que a gente escuta até as pessoas com as quais a gente convive, até aquilo que a gente fala, o que a gente pensa, nenhuma dessas esferas estão separadas, elas estão todas interligadas. Assim como para que a música funcione na sua harmonia, para que uma composição aconteça, para que todos os acordes realmente sejam expressados na sua plenitude, precisa dessa junção, dessas combinações. Não se usa nada separado para que haja, de fato, uma harmonia. E a mesma coisa acontece com as nossas experiências individuais em relação ao coletivo. E essa importância mesmo da gente ter essa ideia de que nós somos estações de rádio e também nos vinculamos a outras estações de rádio, sintonizar diariamente com aquilo que a gente quer manter ligado com a música que vai estar rolando realmente no nosso ambiente. Voltei? Voltou. Aparecem coisas na minha tela para me tirar, mas eu voltei. Então, por favor, prossiga. Então, mas é como você falou, né? Tem um ditado que eu ouvi a vida inteira dos meus pais, dos meus avós. Uma fase eu morei da minha vida com meus avós. Eles falavam uma coisa: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E eu tinha um abuso dessa frase,
porque é complicado, né? A gente, às vezes, na infância tem um amiguinho que não era tão legal, aquele tipo de coisa, né? Tu tem filhos, eu tenho filha hoje também, a gente sabe como é que é. Só que essa frase, ela tem alguns ela tem significados mais profundos. Porque se a gente for olhar aqui na rede social, diga-me com quem andas. Cara, diga com quem você segue. Eu sempre falo o seguinte, se você segue o mesmo número de pessoas que seguem você, já tem uma coisa errada, porque você não acompanha a vida de tanta gente assim. Uma das coisas que eu fiz foi parar de seguir um monte de gente, ficar só com poucos amigos e pessoas que trazem coisas legais para mim. Então, por exemplo, eu abri o Instagram de manhã, aí tinha um conhecido lá que eu não ia muito com a cara dele. Cara, mas por que raios eu vou seguir essa pessoa? Mas daí eu segui um famoso lá que cada vez que eu via ele me dava um ruim, porque ele estava toda a vida em festa que não é algo que eu curto. Então, por que tu segue essa pessoa? Então, diga-me com quem andas. Eu comecei a escolher quem eu ando aqui no Instagram. Nas redes sociais, escolher quem eu ando. As pessoas à volta, por natureza, alguns já vão se afastando quando a gente entra nesse autoconhecimento, nesse processo de expansão. A gente já tem poucos amigos, né? Que a gente se torna meio estranho. Eu sempre me digo, a Érica que estava aqui é uma amiga para a vida toda. Ela está aqui na live, não sei se ela está aqui ainda. Então a Érica mora em Portugal hoje. A gente fica meses sem falar, mas se eu falar com ela, parece que foi ontem. Se eu dar um abraço nela, parece que foi ontem. Sabe? Assim, é um tipo de coisa assim. Mas só por quê? É amigos que estão na mesma faixa de frequência. Né? Então, diga-me com quem anda que eu te direi quem és. Então, assim, com quem que você anda, aquilo que você ouve diariamente, seja o podcast, seja a palestra, seja os seus estudos online, os seus estudos físicos, as músicas, diga-me com quem andas. E, principalmente, daí a parte esotérica dessa expressão, desse dito popular, diga-me com quem andas em pensamento. Nós andamos o tempo todo com coisas, carregando um monte de coisa. Sejam emoções, sejam sentimentos, sejam pensamentos. Então, diga-me com quem andas. Quem são? Se você pudesse hoje dar vida, colocar ele antropomorfizado, o que você está sentindo, como é que seria essa pessoa? Se você pudesse antropomorfizar as suas emoções, a quantidade de emoção que você sentiu ontem, será que você teria coragem de dormir na mesma cama que essa pessoa? Então, assim, digo que, não, mas não era tão belo. Beleza, então de que forma você consegue se trabalhar a ponto de tornar aquilo mais sublime, tornar essa emoção mais elevada? Não, mas na hora do desafio eu fico muito chateado, muito triste. Eu lembro de uma coisa, olha só o que é o autoconhecimento. Nasceu em 2023, 2012, meu avô, que era um pai para mim, sofreu um infarto. E eu trabalhava aqui em Criciúma e morava em Morro da Fumaça, uma cidade vizinha aqui. Me ligaram, Vanessa do céu, pensa num cara inflamado. Mas eu chorava, eu gritava, dava soco, porque eu achava que ele ia falecer, né? Eu dava soco no carro, era uma fiasqueira. Beleza. Não, ele veio para casa, fez cirurgia, tudo mais, ficou bem. Há uns 21 dias, e agora, nesse processo todo, eu comecei a fazer curso, terapias, o autoconhecimento de tudo que a gente falou aqui. Há 21 dias atrás, ele passou mal, foi para o hospital de novo. O jeito que eu lidei foi muito diferente. Era uma mistura de segurança comigo, uma certa frieza para poder lidar com o desafio, porque eu que ia praticamente todo santo dia no hospital, visitá-lo na UTI, até que quarta-feira passada foi o dia que ele fez a passagem para outro plano. Se ele tivesse feito a passagem em 2012, eu seria aquela pessoa que as pessoas iam ter que me cuidar no velório. Verdade. Eu era muito desequilibrado nesse aspecto, em perder uma pessoa. Então, uma das coisas que eu mais estudei nesses últimos anos foi a morte. Eu adoro falar sobre o outro plano, sobre as teorias que tem, sobre como é que é a nossa passagem, aqueles 7 dias que a gente fica preso ainda com um fio de prata e tá lá. Por isso que as pessoas muitas vezes veem, né, a pessoa que faleceu nos primeiros 7 dias e tudo mais. Beleza. Quando aconteceu o que aconteceu semana passada, eu descobri uma força dentro de mim que eu não conhecia. Para lidar
para dar força para todo mundo que não tinha nenhuma, assim, aparentemente inteligência emocional para lidar. Eu estava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu estava forte. Uhum. Estava forte e seguro. E ao mesmo tempo também emanando para que os seres de outras dimensões levassem meu avô e ajudassem ele nesse processo. Então, eu sentia como se eu estivesse fazendo um trabalho terreno e um trabalho extradimensional. Como sabe? se tivesse, não, né? Tava, tá. Não, a gente fala de compreensão mútua, né? Então, assim, é muito louco, né? É muito louco. O que é o autoconhecimento? Ele me deu essa forma de eu estar, não é que bem, mas estar forte. Até acho que é um texto do Jordan Peterson. Tu conhece o Jordan Peterson, aquele que escreveu aquele livro As 12 Regras da Vida? Sim. E ele fala, né, Sim. num dos capítulos, seja a pessoa mais forte no velório do seu pai ou da sua mãe. E eu não li esse trecho ainda, mas eu já vi só esse trechinho, né? Eu não li o livro inteiro ainda. Sim. Então, assim, isso tem a ver com a nossa escala tonal. E a nossa escala tonal é formada pela música, que é o que a gente está falando aqui. Então, toda essa história foi para dizer que em 2012 eu estava vibrando num tom. As emoções que andavam comigo naquela época eram mais inflamadas, não eram tão trabalhadas, não eram tão lapidadas. E aí, no momento de desafio, a gente se joga no chão. Ó vida, ó céus, ó Deus, por que fizesse isso? Quando a gente se trabalha, a gente não vira o corpo para o desafio, a gente encara de frente. Então tá, veio o desafio, bora lá, vamos resolver? O que eu tenho que fazer? Ah, não tem solução. Então, solucionado tá. Quando não há solução, solucionado tá. E se a gente encarar a vida dessa maneira, pelo menos para mim faz muito sentido, Vanessa, o que acontece? Muito dos problemas, eles perdem força. Porque nós somos doutrinados há muitos anos, há séculos, há milênios, a fraquejar frente aos desafios, a se jogar. E aí, a música das últimas décadas fazem o quê? Colaboram para isso acontecer de fato. De nós, isso. O desafio, não, mas daí a vida tá, então vamos lá, vamos beber a pinga, vamos lá. Distração, 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 distração. Para quê? Para não olhar para o essencial. E o que é o essencial? É esse aqui, agora. Só que muitas vezes o aqui agora tá uma merda, sabe? A pessoa não tá bem. Então melhora esse aqui agora. Vai fazer por onde? Para que eu, em 2012, agisse de uma maneira, em 2023, agisse de outra, foi muito estudo, foi muito dinheiro investido. Eu poderia ter comprado um apartamento, eu fiz as contas esse tempo, Vanessa. Eu poderia ter comprado um apartamento com dinheiro de terapia, cursos, imersões, formações que eu fiz. Mas você estaria explodindo dentro do apartamento. Explodido, só que isso que eu investi vai ser o que vai tornar eu potente para que eu compre muitos apartamentos ao longo da minha existência. Claro, claro. O carro, casa e apartamento, que o Hélio Couto fala, né? Sim, exato, exato. E aí, este upgrade é a oitava superior, né? Quando a gente olha para aquilo que a gente está vivenciando e você entende que aquele desafio do aqui e agora, aquele difícil, aquele sofrimento, aquele inevitável é o que vai te levar avante, é o que vai te levar para frente, você não imagina como você vai poder lidar de fato com aquilo numa oitava superior, na linha do tempo logo ali, né? Porque você não conseguiria imaginar em 2012 o Thiago respondendo neste nível de amadurecimento diante do fato consumado. Ou seja, diante do acontecimento real, não diante do medo de que acontecesse. Então, o processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, de amadurecimento espiritual, de ser adulto em várias esferas, em todas elas ao mesmo tempo, é exatamente a gente
se encaminhar cada vez mais para responder a situações que são naturais dessa existência, que são naturais dessa dimensão, dessa densidade, numa oitava superior. Ou seja, tons acima daquilo que é esperado pela massa, pela manipulação, pela forma como tudo é conduzido. Tons acima da mediocridade, da distração, daquilo que é colocado para que você assuma como se fosse seu, como se fosse aquilo que você tem para viver, né? Esse script. Então, responder numa oitava superior, no nosso desafio, já é um trabalho enorme. A Michelle colocou ali, amadurecer é libertador, mas também é extremamente doloroso. Antes de ser libertador, é extremamente doloroso, porque é justamente os momentos onde a gente vai trocando de carapaça, trocando de pele, porque tem lugares que não cabem mais, que nosso corpo, a nossa consciência não suporta mais e precisa crescer, e crescer dói. Então, se fosse só gostoso, só libertador, só delicinha, como eu falo, todo mundo estaria fazendo isso tranquilamente, todo mundo estaria nesse processo muito mais fácil e de uma forma muito mais consciente, mas não é, porque no primeiro obstáculo, se a gente é organizado para manter sempre esse nível baixo, no primeiro obstáculo, as pessoas voltam. Sim. Então, quando a gente começa a investir a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso tempo em autoconhecimento, em buscar realmente ferramentas, recursos, informações que façam com que a gente seja realmente impelido, porque depois que a gente começa a ver certas coisas, vivenciar certas coisas, a gente não volta atrás, não, there's no going back, não tem como voltar atrás. Eu sempre falo, você vai sendo jogado. Uma vez que a gente vê, não dá para desver. Não dá para desver, não dá. Isso é um fato para todo mundo que começa a vivenciar de fato o que é autoconhecimento. Não ficar só no racional, de sei dessas coisas, mas de colocar nessa sabedoria mesmo da prática as situações, porque aí você começa a entrar realmente nesses tons acima. E acima não é superior de se tornar melhor do que ninguém, mas de conseguir lidar consigo mesmo a partir de uma outra perspectiva, que é como a gente faz essa comparação dentro da linha do tempo, né? Você lá em 2012, você em 2023. Eu, sei lá, em 2008 e eu anos depois. Esses lugares onde a gente fala, teve uma mudança ali, porque teve alguma coisa que fez você querer olhar aquilo de uma forma diferente, de uma forma mais ampla, porque ficou impossível de conviver com aquele formato, com aquela vibração, com aquele lugar. Ele chega num limite que ele só começa como se fosse a ricochetear, né? Só fica mais do mesmo. E quando você vê que aquela energia que você está vivendo, aquele looping, aquele padrão, ele está ricocheteando a tua vida, chega aquele momento de não aguento mais, perfeito. Esse é o momento de você jogar luz na situação e mudar a frequência, de conseguir realmente assumir as rédeas da situação. Então, as alternativas, as ramificações, as possibilidades, essas outras notas e esses outros tons, eles começam a ser vistos, porque na verdade eles sempre estão lá. As pessoas para ajudar, as opções, as possibilidades, as ideias, elas sempre estão no nosso entorno. Mas a gente só consegue acessá-las se a gente tem ressonância com elas. Sim. Se eu nego as possibilidades de crescimento, elas podem ficar ali, mesma coisa a questão do amparo espiritual que a gente recebe, né? Os nossos amparadores, a espiritualidade, seja lá quais forem as crenças relacionadas a isso, eles não vão vir como salvadores e estender a mãozinha para puxar a gente para cima. A gente é que tem que fazer o trabalho de estender a mãozinha para se ajudar, de realmente fazer essas conexões para receber qualquer tipo de auxílio, seja uma ideia. Uhum. É uma frase, exato, né? mas peça que é bíblica, não com sei qual se... consciência? Não sei A gente se é tá cheio bíblica ou de outras culturas, aí. mas é isso, né? A física quântica fala, se você não intencionar direito, não vai vir. Uhum. Pede, você será E atendido. essa consciência da intenção, ela vem realmente a partir dessas quebras de paradigma. Você precisa ter uma quebra para realmente você ter espaço de consciência para que aquela intenção tenha um mínimo de energia. Então, o que a gente fala sobre tudo isso?
Para ter música precisa de energia, para a gente fazer mudança na vida precisa ter energia, para todo o espaço ser um lugar criativo precisa de energia, para que a gente faça mudanças a gente precisa de energia. E de onde vem essa energia, por exemplo, para você fazer uma composição? O que que você sente? O que que você percebe nos momentos onde surge uma composição, surge uma energia diferente, com um insight? O que que você percebe que você está vivenciando? Até agora eu ando com a torneirinha um pouco fechada para composição, estou percebendo isso. Eu tenho bastante música e o que acontece? Eu estou numa fase que eu não estou lançando as músicas, então eu senti que é realmente até para que compor tanto, para que compor mais se eu não estou nem lançando as músicas que eu tenho, né? Mas o que tem vindo bastante ultimamente são melodias, eu estou compondo bastante melodias, né? Então é uma forma também de os dedos falarem. Mas geralmente as composições com letras, elas vêm em momentos desafiadores. Raras as vezes eu fiz a música quando eu estava bem, sabe? Eu lembro, tu falou, né, de onde vem, né? Eu tenho, inclusive, uma música que o refrão dela é de onde vem. Que eu estava numa cachoeira, um dia, e aí eu escrevi essa música em 1 minuto e meio. Peguei meu bloco de notas e ela veio assim, porque eu estava sentindo, eu vou cantar um pedacinho dela, e vocês entendam o que eu estava sentindo naquele momento. Depois a gente fala sobre isso, né? Tu ouve bem o violão? Sim. Porque ontem eu fiz uma live no Zoom e não dava de ouvir bem, então. Mas aí era pela Aqui tá webcam. tranquilo. É preciso olhar pra dentro de si, saber quem olhar, cuidar de si. Não confunda quem te faz sorrir. Sinto o risco que é se permitir. Você lá embaixo e eu aqui. Eu mando a chuva para lhe acordar. Nesse momento começou a chover, por isso que eu falei isso. Abrir os olhos e se perguntar. E de onde vem o vento que traz? De onde vem o vento que faz lembrar do amor? De onde vem o vento que traz? De onde vem o vento que faz lembrar que é só o amor? Que é só o amor? Que é só o amor? Então, essa é uma música... Muito linda essa letra, e aí? Eu gosto bastante das músicas, né? E ela é uma letra que eu tava num dia, numa cachoeira, sentei em cima de uma pedra, na verdade, assim, comecei a meditar. E era isso, assim, isso foi em 2015, 2014, assim, eu já tava fazendo curso, já tava estudando bastante isso tudo que a gente tá falando aqui, né? E aí eu queria entender isso, de onde vem o vento que traz o amor, né? E eu queria mesmo dizer isso, né? Que às vezes tu falar com uma pessoa, olha para dentro de si, estuda, vai buscar ajuda para melhorar isso aí. Às vezes a pessoa tá, beleza, né? Já ignora aquilo que eu falei da mensagem, né? Ela bate aqui, ela é bloqueada pelos nossos conceitos, nossas crenças, nossas convicções, nossos preconceitos, né? Nossos preconceitos. Então, se eu boto na música, né? Isso queira ou não vai entrando devagarinho, né? É preciso olhar para dentro de si. Já provoca, opa, saber quem olhar, cuida de si. Não confunda quem te faz sorrir. Porque às vezes a gente fica, assim, pensando muito na pessoa que nos fez mal, né? Ai, porque porque a fulana me gerou um trauma lá na infância. Tá, tudo bem, ela te ensinou, ela foi um grande professor. Agora, não confunda quem te faz sorrir. Porque quem te faz sorrir é quem quer te ver bem. Então, é ali que deve estar o foco. Inconscientemente, o que eu quis dizer nessa frase? Colocar o foco no essencial. A gente, às vezes, tem duas coisas aqui, né? E aí, percebam isso na vida de vocês. Aonde eu coloco o foco, aquilo se expande.
Então, se eu coloco o foco no problema, o que eu vou ter? Problema. Se eu coloco o foco na solução, o que eu vou ter? Solução. Então, não confunda quem te faz sorrir. Foca nessas pessoas. Elas merecem a nossa atenção. Elas merecem o nosso amor. Não confunda. Aí vai, a letra vai indo, né? Sinto o risco que é se permitir. Então, muitas vezes a gente falta coragem para viver, para buscar, empreender, para ser a pessoa que a gente é. Da minha outra música, não arrede o pé de ser quem você é. Né? Então, você lá embaixo, nós aqui no plano terreno. E parece que o eu superior falando com a gente. Sinto o risco que é se permitir. Você lá embaixo, eu, tu, todos nós aqui lá embaixo. E eu com E maiúsculo, eu superior e eu aqui. Entende? Então, se a gente começa a analisar a letra, tem várias subliminares ali, né? Sim, muito legal. E olha só que interessante quando você fala das composições virem num momento desafiador, né? É onde você consegue colocar o foco na solução. Você expande realmente a energia da música, você expande algo, mesmo que sejam com as melodias, né? Essas músicas, as letras, elas estão carregadas de informações muito profundas e que elevam só pela intenção que você colocou na letra. Mesmo que a pessoa escute, ela cante sem entender o que está por trás daquilo. Mas carrega informação. A música, ela faz esse carreamento até de forma subliminar, como a gente estava comentando. Mas é muito interessante ver isso, né? Como é na prática mesmo, de num momento desafiador você colocar esse foco na solução, vai te abrir, mesmo que seja um espaço mínimo, mesmo que seja o tempo de você estar numa cachoeira, né? Vai te abrir um acesso naquele tempinho para você conseguir captar uma música, captar uma informação que está dentro de você e reorganizar aquele desafio, aquele momento turbulento, para colocar uma energia que fica realmente a serviço e tem uma função de trabalhar. A gente então, a gente pode fazer isso com várias coisas. Se a gente pegar um rádio, então aí tu vai lá no dial do rádio, né? Olha como eu revelando a idade, né? Olha só, dial. Vai girar, hoje é tudo digital, né? Então eu boto lá 89,1. E aí aqui na minha cidade passa a frequência, entendam, frequência 89,1. E aí o rádio entra em conexão e aí eu passo a ouvir a frequência 89,1, que é a rádio da minha cidade. Aí eu troco ali no digital, troco ou num analógico para 100.2. Se existe uma rádio 100.2, ela vai pegar. Aqui na minha cidade não tem 100.2, mas tem a 100.7. Então, eu ajusto e eu vou ouvir a rádio 100.7. Se eu botar 100.6, vai vir com o quê? Com chiasso. Essa é muito interessante essa analogia. Então, você quer uma determinada coisa para sua vida, mas dentro de você está num estado vibracional. Se não for a mesma frequência, talvez vai vir, mas vai vir com ruído. Aí a pessoa, né, esses dias eu fui numa palestra, daí a menina falou que ela escreveu num papelzinho a intenção do marido ideal que ela queria. E aí ela era branca, né, e ela queria um marido negro. Aí ela queria um marido que fosse mais alto que ela, para que ela usasse salto. Ela queria uma pessoa assim, que não tivesse cabelo, que fosse... Ela descreveu. Observe, ela descreveu com clareza. E veio. Eu conheço o marido dela, né? Aí ela ainda brincou. Ele não veio... E veio bem como eu queria, que não foi muito negro e nem muito branco. Então era um mais marronzinho e tal. E ela brincando, contando isso pra gente na palestra, né? Então, assim, ela descreveu com clareza. E aí veio. Agora, se ela coloca lá, gostaria de um amor perfeito. Amor perfeito, ele vai vir através do que tu tem dentro de ti, de sentimento, emoção, crença, convicções. E aí, se você tem lá dentro, através de tudo que você estudou, de que você ouviu da sua mãe, do seu pai, das suas tias, das músicas, que o relacionamento perfeito é X, vai vir X. Ah, mas por que aconteceu tal coisa comigo? Olha, nada acontece por acaso. A gente atrai tudo, tudo. Eu tenho um livro que... Eu tenho um da Cristina Cairo e um da medicina chinesa que fala: diga-me onde dói, que eu te direi o motivo. Então é o seguinte, tudo que acontece, seja um acidente. Por exemplo, antes de entrar na live, olha aqui o que aconteceu.
Eu tropecei e caí no corredor de casa. Olha que loucura. Eu meio que me esbarrei, né? E arranhei o dedo. E aí, na hora, eu já paro. Pô, o que eu tava pensando agora? Aí tu começa a perceber. Se eu for ali abrir o livro e ver o que significa cortes, machucado nesse dedo, vai bater, com certeza. Então, assim, nada... Não existe um Deus julgador de barba branca que está dizendo assim, olha, a Vanessa, eu acho que eu gostei do cabelo dela. Eu vou dar uma vida legal para a Vanessa. Não, mas o Thiago tem essa barba aí. Não, então o Thiago merece, então, um carro tal. Não, mas olha lá, aquele cara lá do Instagram, acho que ele não tem barba, ele merece ter o carro de R$ 1 milhão, a vida perfeita. Não, aquela pessoa só tem aquilo porque ela trabalhou para aquilo, ela se trabalhou, entende? Então, não existe um Deus julgador dizendo assim, olha, para ti é isso, para ti é aquilo. Não, se não, por que uma pessoa nasce numa família, um império milionário, e outra nasce numa cadeira de roda lá na favela da Rocinha? Não faz sentido, né? Se a gente julgar a partir dos princípios, por exemplo, de como as religiões pintam Deus. Antropomorfizado, de barbinha, dizendo, não é, ele não joga dados, né? Não jogou um dadinho, então a Vanessa é Curitiba que tu mora, né, Vanessa? A Vanessa mora em Curitiba, o Thiago vai nascer em Cristo. Não! Tudo está no seu lugar. Exatamente como nós vibramos para atrair aquilo. E aí, quando tu conhece isso e tu passa a viver isso de forma verdadeira, Vanessa, eu não sei se para ti é assim, mas para mim é muito isso, sabe? Eu comecei a não encontrar mais vilões. Não é assim, não. Eu não sou assim porque meu pai fez isso, ou porque minha mãe, ou porque o meu tio, ou porque... Não. Eu estou no lugar que eu me coloquei. Por mais que eu não lembre de vidas passadas, por mais que eu não lembre dos 9 meses na barriga da minha mãe, por mais que eu não lembre de grande parte da minha infância, mas eu construí isso. E eu escolhi vir com a mãe, com o pai perfeito para que eu pudesse despertar e me tornar quem eu sou. E quando a gente olha a vida dessa maneira, eu não julgo mais meu pai porque ele fez isso, minha mãe porque ela aquilo, minha tia. Eu não estou falando que eles fizeram alguma coisa, tá? Mas todos os pais têm seus erros e acertos. E muitos dos traumas são familiares. Mas aí a gente passa a olhar os traumas como desafios do jogo. Quem aqui jogou videogame já? Já jogasse videogame, Vanessa? Tu tem filhos, os teus filhos devem jogar videogame, né? Então, lá eu lembro que eu jogava o Super Mario, né? Mario Bros. Na época. Eu jogava. Começava a jogar, ele atravessava toda uma linhazinha até chegar no final. Quando chegava no final, se eu não tivesse morrido, ou tivesse morrido várias vezes, o que ia acontecer? Chegava no final, eu estava melhor. E eu ia para outra fase. E nessa outra fase era difícil. Eu morria e eu voltava para o começo. E aí até eu ficar bom, entender os desafios, entender que ali ia ter alguma coisinha que ia me comer. Ia ter uma estrelinha, um foguinho que me comeu, eu pulava. Antecipar. Me antecipava o problema. Então, na vida é igualzinho o videogame. É igualzinho, só que muitas vezes a gente na vida é aquele player inconsciente, seguindo uma mão que nos guia para levar para uma direção que quer que a gente vá para lá. Então, qual é o autoconhecimento que faz o quê? Tu dá um passo para trás e se tornar a mão que controla o joystick. O controle remoto. Então, eu dou um passo para trás, não, quem está no controle sou eu não sou refém do destino. Eu não sou refém do sistema. Não é porque eu cresci desse jeito que eu tenho que ser isso. E aí eu passo a controlar. E aí eu caí aqui nesse buraco. Volta. Como é que eu não caio nesse buraco? Eu construo uma ponte, eu pulo. Minha perna vai dar para pular aquele buraco? Não. Como é que eu construo uma ponte? Não dá. Ah, mas a Vanessa tem uma ponte. Ô, Vanessa, me ajuda aqui. Vamos lá? Aí, a ponte da Vanessa é o Amarcura, por exemplo. Aí chega um momento que a Amarcura não dá mais jeito. Não, mas tem outra ponte aqui. Tem a constelação familiar. Não, mas aí tem isso. Mas aí eu não sou mais aquele bonequinho seguindo inconscientemente. Eu passei a ser o controlador. E isso é libertador.
ciência dentro do jogo. Consciência E do esse jogo. é o ponto, né? Esse é o ponto. A gente não sai do jogo enquanto a gente não termina. Então, bom que estejamos conscientes dentro do jogo para entender como ele funciona, para antecipar as fases em que a gente já passou e já sabe o que vem ali na próxima esquina. E quanto mais consciência de todos os elementos, de todo o funcionamento, melhor para o jogador. Então, esse é o ponto realmente de que a gente só vai ganhando energia com o processo do autoconhecimento. Só vai assistindo cada vez mais isso acontecendo, e não só assistindo, mas interagindo e agindo dentro desse jogo, numa oitava superior, ou seja, como quem joga e como quem está participando. Sim. Então, é muito interessante quando essa percepção ela vem para esse sentido de oráculo, né? A sua música ela pode ser um oráculo para você mesmo, foi você que criou, mas ela pode ser ouvida em outros momentos como uma informação de volta para você, você recuperando informações que vêm de um lugar superior. Da mesma forma, os oráculos, a própria astrologia, quando a gente olha através dessa dinâmica, olha, você veio com uma programação, ela não é fixa, ela está inserida aqui por motivos bem complexos, né? Posso explicar em outro momento. Mas, se você tem essa programação aqui, o que você precisa fazer em cada experiência é entender como desprogramá-la. É entender como virar a chave para que ela pare de ser uma repetição e você fique refém dessa programação. Mesma coisa uma leitura de tarô. Eu não vou abrir e dizer o que a pessoa vai viver e o que ela vai experienciar, porque está determinado como se o tempo fosse uma linha reta e ela só tivesse uma opção. Eu vou apresentar a ramificação pela qual ela está frequenciando, que está vibrando no campo. Então, se você não gostou daquilo que você está observando para que você está se encaminhando, muda, antecipa. A gente tem como antecipar informações. A gente tem como ver como elas se desdobram através dessa parte simbólica, de entender que tudo é vibração, de entender que a gente cria formas e elementos com as nossas decisões e ações. Então, quando eu crio uma ramificação simbólica, que são as cartas de tarô, que vão apresentar arquétipos para mostrar como é que a vida vai se desenrolar, ali você está ganhando a oportunidade de fazer outras escolhas ou de reforçar aquelas que estão conduzindo bem. Está alinhado com o teu objetivo, com os teus valores, com a tua história, com aquilo que você quer? Ótimo! Então, trabalha nisso aqui. Não está? Refaça esse caminho. Olha numa oitava superior. Né? Então, os oráculos, eles têm essa função quando a gente tem essa consciência. De uma certa forma massiva, para esse inconsciente coletivo, isso tudo não é levado a sério, até porque parece que é um determinismo, parece que é um lugar onde você tem mais caixinhas. Então, não. A gente pode fazer escolhas onde a gente entende que sim, isso aqui faz parte do jogo. Se eu tiver recursos para fazer desse jogo algo mais interessante, potente, tudo isso também vai se organizando dessa forma. Inclusive no jogo sempre tem uma musiquinha, né? Sempre tem, né? Tu falou da astrologia, tem uma frase que eu nunca lembro, que eu acho que é algum astrólogo espanhol, aqui argentino, que ele fala: Los astros inclinam, pero no obrigam. Exato. Então a gente sabe, eu lembro de a primeira vez que eu fiz um mapa astral com o Voltaire Dandré, não sei se você conhece, um astrólogo bem conhecido aqui no sul, aqui, né? Era um cara bem legal, assim. E aí ele me trouxe que eu tinha Lilith na casa da finança, que era um desafio que eu tinha que trabalhar. Vanessa, eu fiquei com aquilo na cabeça que eu pensei assim, meu Deus do céu, eu tô ferrado pro resto da vida. A Lilith era não sei do que, tal. Aí até que uma vez eu fui num curso com um cara, depois fiquei amigo dele e tal, né? E aí eu falei, cara, o seguinte, pai, eu quero tal. Comecei a conversar com ele, né? Aí eu falei isso, não, porque é o seguinte, eu tenho a Lilith na casa do dinheiro e tal. E ele nem era, ele conhecia a astrologia, mas ele não trabalhava com isso, né? Ele disse, cara, aí eu repeti isso algumas vezes. Daí ele assim, cara, é o seguinte, tu tá muito focado nisso, cara. Esquece isso, tem a Lilith, deixa ela, trabalha para que ela te ajude, então. E o cara nem entendia, eu acho que ele entendia astrologia, mas ele não falava nada de astrologia no trabalho dele, né? Mas ele chegou para mim, mas ele tinha consciência, né, na época. Ele disse, cara, é o seguinte, para com isso, porque ó, foco no problema, foco na solução,
solução. Então eu estava com foco no problema da Lilith na casa da finança. Acho que era isso, mais ou menos, né? Pá, chegou um momento que eu esqueci daquilo. Hoje, agora que tu falou de astrologia, que eu lembrei, né? Faz desde 2018 que eu não faço uma leitura de mapa astral, não fiz mais nada disso, assim, de numerologia e tal, né? O ano pessoal. Mas você tem que esquecer aquilo e você, eu vou trabalhar, vou montar meu negócio, vou criar, e as coisas vão fluindo. Tem desafio? Tem. Sempre, talvez realmente o desafio vem porque vem ensinar, né? Como eu falei anteriormente. Então, eu não falo nada do que eu não viva. Tudo que eu falo aqui é porque muitas vezes do que a gente fala aqui, a gente fala mais pra gente do que para as pessoas. Aí só que vai servir como um espelho. Mas muito do desafio... Ontem eu estava vendo uma live antes de dormir e o cara tá falando sobre isso, né? Que é real. O mesmo tamanho do nosso desafio é o tamanho do nosso propósito, né? Então, poxa, tem um desafio com dinheiro, muito provavelmente eu vou me tornar um homem muito rico. Mas para que eu seja próspero, abundante, com consciência. Porque talvez em outras vidas, na minha linha ancestral, foi usado do dinheiro para que, de forma não tão pro divino, tão bela. Consciente. Então, beleza. Então a gente vem, passa um desafio na primeira parte, nas primeiras etapas da vida, lá no início do jogo, estuda. Porque também tem uma coisa, se eu não estudasse, se eu não fizesse tudo que eu faço, talvez realmente não sairia da rodinha dos hamster, né? Aquela rodinha ali. Então, o autoconhecimento vem para isso. Não é para que eu fique, vou para o meio do mato para abraçar a árvore. Tudo bem. Tem quem faz isso, eu já fiz muito isso. Eu adoro mato. Se quiser, pode também, mas não é o propósito final. Não é justamente, porque também é pintado, Vanessa. Essa é uma das coisas que eu estudo, né? A agenda globalista, de quem domina o mundo. Assim. Então, é pintado hoje um desenvolvimento pessoal doentio. Um desenvolvimento pessoal bicho grilo. Então, não, só se tu faz terapia, tu faz curso, vai lá e faz o trabalho com a Vanessa. Não, então eu também tenho que ser terapeuta. Não, eu também tenho que ajudar outras pessoas. Cara, se tu toca violão, tu vai ajudar tocando violão. Eu administro 2 negócios, né? Aqui, por exemplo, a parte de doces da Thaís, a parte de alunos que a gente tem na parte de marketing digital, que a gente vende curso na Hotmart, tanto da Thaís quanto do Fernando. Cara, através desse meu trabalho nos bastidores, eu já ajudei alguns milhares de pessoas que são alunos deles. Entende? Então, às vezes, não necessariamente a gente tem que se tornar um terapeuta para... Se você reconhece que o seu propósito é isso, show de bola. Mas não. Então, se todo mundo virar terapeuta, o que acontece? Aí não vai ter mais o vendedor de pizza, não vai ter mais o dono do shopping, não vai ter mais nada. Agora, claro, é outra grande destruição. Onde as pessoas são conscientes. Meu amigo, ele é o Fernando Machado, ele é autor de alguns livros, está até aqui na minha frente aqui, é o meu sócio nesse projeto de lançamentos. E ontem eu estava dando uma aula dentro do curso dele, né, que era a última aula, daí eu fui dar uma aula como furar a Matrix, esse era o tema da aula. Daí ele disse, Thiago, abre lá o Zoom, começa a dar aula, porque eu não vou conseguir entrar agora que furou o cano, ele chegou de viagem, a casa dele estava inundada. Aí beleza, ele entrou já quase umas 10 horas da noite. Olha só que interessante. Diz ele que a hora que veio o cara, ele tem vários quadrinhos da Fraternidade Branca e tal, essa coisa lá na casa dele. Aí diz ele que a hora que o encanador chegou, olhou, ele disse que o cara olhou de forma diferente, não é aquela coisa assim, né, assim estranha. Tá, o cara começou a arrumar e tal. Aí diz ele que ele perguntou assim, de forma bem prática pro cara. Ô amigo, o que foi aí? Pra ele responder, foi o cano tal, foi o vazamento tal. Esse cara olhou assim, ó, energia, né, cara? Energia. Provavelmente veio morar aqui agora, tá curando as emoções dos andares de cima. Putz, o cara começou a dar uma aula pra ele de metafísica, Vanessa. Esse cara, então assim, olha só, um encanador que entrou na casa dele, fez reverência, tirou o calçado na porta. Então assim, esse cara poderia estar lá num lugar que não é dele, querendo ser terapeuta, mas ele é terapeuta executando o trabalho dele. Então eu queria muito ter uma pessoa, quando estragasse alguma coisa na minha casa, que viesse com essa consciência. Olha, além de eu arrumar o teu cano, mas talvez tenha uma parte metafísica aqui que tu não está enxergando. Sim, a consciência por detrás da profissão. Você pode exercer qualquer profissão, profissão não tem nada a ver com propósito de vida, é só uma forma. E aí nessa
distração realmente de vender a espiritualidade como se ser terapeuta fosse um lugar elevado, como se ser mentor fosse um lugar elevado. Não! É justamente massificar mais uma parte e manipular para que as pessoas fiquem enfraquecidas e fiquem enlouquecidas atrás de uma dinâmica que o papel talvez não seja delas. E elas não conseguem perceber porque elas acham que para chegar em determinado lugar, isso acontece com religião, isso acontece em termos políticos, em termos espirituais, com tudo que é colocado por essa agenda, de fato. Sim. Então, olha que precioso realmente, né? Quando o encanador está exercendo a sua profissão, porque ele tem a competência, o talento, os recursos, a sabedoria para manipular aqueles conhecimentos, e ele está ali com uma visão mais ampla, e ele vai te ajudar de outras formas. E isso eu fico encantada com as sincronicidades que acontecem, porque é claro que, né, o seu amigo teve ressonância para receber o encanador dele. Justamente. Mas né? eu fico encantada. Merecimento, né? Eu fico encantada com as sincronicidades disso, assim, que você pode encontrar qualquer pessoa, de qualquer forma, na rua, a partir do momento que você está conectado, que você está dentro do jogo consciente, isso acontece com qualquer pessoa, isso acontece direto comigo quando eu estou no mercado com uma caixa que me fala com alguma coisa. Quando eu estou, sei lá, na rua e alguém passa pedindo uma informação e aquilo ali vira uma conversa. Todo momento isso é possível de acontecer, de a gente estar realmente conectado com pessoas e com situações onde a vida ela está pulsando, né? Ela está ali vibrando uma informação que nos chega não porque foi cumprido o protocolo de merecimento, foi cumprido o protocolo de profissão e de sucesso e de que você fez tanto e agora você vai poder receber isso aqui, não. Porque você vai realmente se alinhando com aquilo. E é muito importante dizer isso realmente para a gente desmistificar essa questão de propósito, de consciência, de expansão, como um lugar de doutrina, como um lugar de papel social, como um lugar de profissão X ou Y, que nos dá essa condição. Não, isso está para todos. E sabe quando a gente pesquisa alguma coisa na internet? Eu pesquisei sobre forro de gesso. Aí começa o algoritmo a te mandar mais coisas de forro de gesso, de pintura. Você quer trocar de carro. Aí começa a vir propagandas comerciais. O que acontece? O algoritmo ele pegou uma informação sua. Eu trabalho com marketing, então eu vou explicar de forma bem prática. Nós temos um tal do pixel, né? Então a pessoa ela tem uma informação, ela rastreia tudo aquilo que eu pesquiso e ela vai fazer o quê? Ela vai, uma pessoa lá, a pessoa que está patrocinando, por exemplo, uma loja de carro está patrocinando, ela vai patrocinar para quem? Para pessoas de uma idade X, Y, Z, que pesquisaram recentemente no Google sobre forro de gesso. E aí eu entrei nessa lista, nesse algoritmo, e ele vai me entregar conteúdo daquilo. Então não é assim, o universo está dizendo para mim que eu pesquisei lá, está aparecendo agora só coisa de autopesquisa. Não, é porque é um algoritmo, é estratégia. Só que no universo funciona parecido. Você pensa de uma coisa, você vibra numa escala tonal, o universo, Deus, como você queira chamar, vai mandar mais coisas a partir do teu algoritmo. Qual é o teu pixel, o teu algoritmo? O que você pensa, o que você sente, o que você acredita sobre a vida, aquilo que a gente falou, crenças, convicções, paradigma de vida. Então, aí começa a vir. Então não é à toa, meu amigo não foi assim, do nada veio um encanador. Cara, meu amigo vive isso diariamente, ele dá palestras, a vida dele é falar sobre esse tipo de coisa de energia. Não tem porquê vir outra pessoa na casa dele diferente. Sabe? Então é isso. Aí aquele tipo de pessoa fala assim, nossa, na minha vida só acontece problema. Opa, como é que tu tá? Claro, ela já falou isso, né? Ela já falou isso. Então, já sabemos, né? Diga-me com quem andas, não só fisicamente, inconscientemente, emoções, pensamentos, sentimentos. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Acho que é isso, né? Sim, perfeito. Adorei a nossa conversa. Vamos finalizar então com uma música. Vamos. Sempre que quiser me chamar, eu adoro bater esse papo, é muito legal. Ai, que bom.
Eu até abri meu iCloud aqui para lembrar de algumas músicas. Mas tem alguma, tu chegou a ouvir alguma música minha? Alguma quer fazer algum pedido? Claro que cheguei a ouvir várias. Você tinha me dito até que tinha uma chamada Amarcura. Cadê ela? Mas a Marcura quem canta é a Luana, porque é uma letra dela. Ah, que pena. Vamos ter que chamar a Luana para a próxima. Então A canta Luana Não é uma das Arrede o Pé. melhores vozes do sul Porque... do Brasil, tá? Olha só. Qual que você quer? Pode ser Cadê a Chave? Não Uma vez Arrede sobre o a Pé, chave, né? que eu fiz a chamada hoje com Não Arrede o Pé, para a gente subir essa energia hoje. Como é que Não é? Arrede o Pé. Não Arrede o Pé. Não é esse o nome? Eu cantei ela, né? Lá no comecinho, né? Noite inteira? Vamos Vamos lá, finalizar então. com ela também? Ou então o que você quiser. Vamos lá. Faz o O seguinte, que você Vanessa, vou te sentir pedir uma também? coisa. Se despede do pessoal aí, dá um tchau e eu vou pegar uma aguinha só porque eu tô com a garganta seca. Pode ser? Tá ótimo. Para poder Vai cantar. tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo. Viu, gente? Então, aproveitando para ler o último comentário aqui, Michelle disse que o filho dela veio fazer um serviço aqui em casa e quando voltou sentiu outra energia. Viu só como é? Verdade. O filho da Michelle veio aqui montar uma cama uma vez, não é? E aí essas energias, elas são levadas mesmo. Não é muito interessante tudo isso? Gente, adorei estar aqui com vocês. Isso vai ficar gravado, então a gente se despede agora. Agradeço a presença do Thiago, agradeço a presença de quem passou por aqui, quem vai assistir depois. E aí a gente finaliza com essa música linda. Escutem a letra, prestem atenção e levem para a vida de vocês. Essa música, Vanessa, primeiro obrigado, né? Essa música está no Spotify, chamado Não Arrede o Pé. Então pode pesquisar lá Thiago Jorge sem H. Vai aparecer minhas músicas aqui no Spotify. E essa se chama Não Arrede o Pé. Tá no YouTube, Spotify, Deezer, todas as mídias de streaming, né? Estão lá para ouvir. Reconheço em ti apenas o que há em mim. Me esforço a construir um caminho para seguir. Não quero mais continuar vendo os erros e sonhar que um dia eu vou ter outra chance de viver aquilo que ficou para trás. Já tá lá, não volta mais. Eu quero viver sendo quem vim pra ser, reconhecendo que há em mim uma vontade de gritar, de falar, que no caminho eu vou encontrar alguma coisa pra eu parar, dar um tempo e respirar, e continuando a caminhar. Se estamos vivos, é bom encarar os desafios que a vida nos dá. Não arrede o pé sem você, e não arrede o pé de seguir você, e não arrede o pé, e não arrede o pé. Aproveitar esse mesmo tom, eu vou fazer mais um refrão, tá? Essa também tá no Spotify, se chama Pulsar. Deixa a vida pulsar sem medo de desbravar. Deixa a vida pulsar sem medo de amar. Amar, amar, amar. Yeah. Yeah. Amar, amar, amar. Yeah. Yeah.
É isso. Muito bem, graças. Lindeza total. Então, ótimo. Já deixou esse recado, está lá no Spotify, no YouTube. Quem quiser também pode seguir lá. Aqui na minha bio beijo também, pra Vanessa. quem... Se clicar na minha bio, já vai direto pro link das músicas, daí vai conseguir ouvir lá. Ótimo. Um beijo para Karina, que diz que te conhece lá da Escola da Vida também. Ah, eu não tô vendo E tá esses sempre comentários aqui nas aqui. lives. Acho que parou de aparecer apareceu comentários para mim. Ó. A Karina Soares disse que te conhece lá da Escola da Vida Ah, e do também Everton, tinha do Hilário. pedido música do Amar e Ser Livre. E a Michelle disse, quem sabe faz ao vivo. A última mensagem que apareceu para mim aqui foi amadurecer é libertadora. Não vi mais nenhuma mensagem aqui. Teve vários comentáriozinhos aqui, mas acho que eu li esses últimos. E música Somos Um também, alguém pediu, é isso? Sim. Bueno. Somos Mas todos então um. a gente faz... Só um trechinho, então. Fazendo um trechinho que eu gosto dessa música. Vai, manda um trechinho. E nós somos todos um, ligados de alguma maneira. Nós somos todos um, fazendo o possível da vida que é passageira. Nós somos todos um, ligados de alguma maneira. Nós somos todos um, fazendo o possível da vida que é passageira. Essa aí é legal, eu gosto dela. Que massa. Muito bom. Então vamos fazer outros encontros para ter mais música, porque é muito bom. Eu adorei estar aqui essa manhã, que todo mundo receba essa energia maravilhosa que a gente criou e trocou aqui hoje. Graças, Thiago. Obrigado, tá, Vanessa? Beijo. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei feliz. É sempre bom, né? A gente poder falar disso e trazer as músicas também, né? Essas músicas estão aí para entrar lá no inconsciente das pessoas. Então elas não podem ficar na gaveta. Tem que estar aí. Quanto mais a gente fizer isso, mais pessoas vão se conectar e elas vão cumprir o seu propósito, né? Isso mesmo. Estamos aqui para isso. Obrigado a todo mundo que veio aqui, né? Muito obrigado mesmo. Eu não vi os comentários, travou aqui então os comentários para mim. Lá no da Michelle, não vi mais nenhum. Então é isso aí. Se passou alguém, escreveu alguma coisa e eu não vi aí, perdão. Sim. Podem comentar depois também, que a live vai ficar gravada. É isso, então. Finalizamos aqui, nos despedimos, cheio de gratidão no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até.